quintal da tua casa é o país. E o fato de ser seguro, você pode deixar teu filho ir à praia. Ninguém... Né? Não... Você lembra a primeira vez quando a gente foi? A gente ficou chocado. Nossa, olha, assim, parecia a invasão da Normandia. Um mar de crianças, assim, eu falava, meu Deus, como é que Carcavelos, ninguém que é uma se perde? praia, assim, é um praião mesmo, tem um areal bastante grande, e aí você praião. vê exércitos de crianças, cada uma uniformizada de um jeito, com a camiseta de uma cor, formando círculos diferentes, assim, na praia. É muito doido, meu gente, Deus. é muito louco. Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. É um prazer imenso receber vocês aqui. Eu sou Paty Lemos, brasileira, carioca. Mudei para Portugal com toda a minha família há 5 anos atrás. E hoje eu ajudo brasileiros a mudarem para Portugal com absoluta segurança. A segurança que só o planejamento e o conhecimento podem te dar. Essa pessoa aqui do meu lado está super ansiosa porque eu comecei o vídeo e não falei dele. Pô, não, se apresenta já pegou aí, vai. assim, já me pegou... Pedala, Robin! Não, perdi o rebolado. Vai, Gui, vai! Eu sou o Gui, ponto. Esse é o Gui, meu marido, bonitão. Nós mudamos juntos há 5 anos atrás. Pronto. Gente, o tema do podcast de hoje é uma coisa que enlouquece todas as mães quando eu falo com elas. Guia, qual é o período de férias aqui na Europa? Uau. Você tem aí desde o final de junho, meados de junho, tá? Depende da escola, depende do ano. Pega aí os 10 dias de junho, pega 30 dias de julho, pega mais 31 dias de agosto e, se bobear, mais uns 10, 12 dias de setembro. Ou seja 2 meses e meio. 3 meses de férias, de 2 meses e meio a 3 meses de férias. O que você faz com as crianças nesse período? Enlouquece? O que você faz? Gente, é enlouquecedor, mas calma, alto lá, porque tem solução para tudo. Primeiro assim, as portuguesas trabalham, né? Então, não tem essa. Fiquem tranquilos. Existe aqui em Portugal uma coisa chamada ATL. O que é ATL? Atividades de tempos livres. É como se fosse a nossa colônia? Tem também durante o ano, né? Ao longo do ano você tem isso, quer dizer, quase como sendo uma extensão, um complemento do horário da escola, porque muitas vezes assim, o que acontece, a realidade a criança estuda das 8h30 até umas 4, vamos dizer assim, né? Numa escola pública, numa escola privada. Só que os pais, 4 horas da tarde, estão trabalhando ainda, né? Sim. Então às vezes é preciso estender esse horário até porque eles possam ir buscar. Então é o que a gente chama aí dos ATLs, né? Mas as férias, isso também se configura da mesma forma, né? Você precisa arrumar atividade para esses meninos, para essas crianças. São vários pontos, olha só. Primeiro você tem os ATLs. Os ATLs são pagos. Quanto é que custa o ATL de uma escola pública aqui em Portugal? Nós temos uma funcionária aqui, a filha dela faz escola pública e ela estava comentando comigo hoje. O ATL dela custa 50 euros por mês e 70 cêntimos a alimentação. Quanto tempo? Fica praticamente o dia todo. Tá bem? Isso é um ATL do público. Os nossos filhos, eles não estudam no público, eles fazem atividades extras da própria escola, tá? Sim. Foi o quê? 140 euros, não foi? Se fizer uma atividade, aí vai depender muito de cada escola, né? Dependendo da escola, ele pode até ficar lá. O dia todo. Fica lá brincando, tem uns monitores que olham, que eles não vão cobrar mais por isso. Sim. Ou então você coloca em uma atividade extracurricular, outra atividade esportiva, uma outra atividade musical, de repente, enfim. O que você tem que ter na sua cabeça? De alguma forma, nesses meses, você vai ter que pagar um pouco a mais. Ou você vai pagar 50 euros numa escola pública, ou você vai pagar mais se seu filho fizer numa escola privada. Além disso, você tem também outras coisas. É impressionante mas assim, a quantidade de atividades que nós temos na área externa aqui em Portugal. Uma coisa que a gente não tem no Brasil, que meus filhos fizeram, que é assim, sensacional. Lembra deles fazendo aula de surf? A quantidade de criança naquelas colônias ali em Carcavelos. Isso é uma questão que tem a ver muito com a segurança do país, né? Quer dizer, você vê assim, você tem até que tomar cuidado.
foi hoje ou ontem, hoje eu estava passando, parei o carro, porque estava atravessando na Aquela faixa filinha de crianças. um monte, assim, tinha uns 4 monitores, tudo de mão dada com as crianças. Vão assim, uma filinha, todo mundo para, óbvio, né? Eles atravessando a rua, todos de chapéuzinho, bonitinho, para ir para a praia. E eu ia andar bastante ainda, hein? Ia andar bastante. Olha, isso é uma coisa sensacional aqui, né? Como as crianças vão à praia, nas escolas e nas colônias de férias e pegam onda. Gente, isso é uma coisa importante. O teu playground, o playground do teu filho é o país. Sabe? Então, nesses 3 meses, se você não quiser colocar num ATL, atividade para o seu filho fazer não vai faltar. Desde o surf, desde a aula de música, você vai no parque, por exemplo, no Jamor, tem atividade. Todos os lugares promovem uma série de atividades para as crianças. O quintal da tua casa é o país. E o fato de ser seguro, você pode deixar teu filho ir à praia. Ninguém... Né? Você lembra a primeira vez quando a gente ficou chocado. Você olha, assim, parecia a invasão da Normandia. Um mar de crianças, assim, eu falava, meu Deus, Carcavelos, como é que ninguém que é uma se perde? praia, assim, é um praião mesmo, tem um areal bastante grande, aí você vê exércitos de crianças, cada uma uniformizada de um jeito, com a camiseta de uma cor, formando círculos diferentes, assim, na praia. É muito doido, gente, é muito louco. Agora, qual é o impacto? O que você tem que ter no seu radar? No teu planejamento financeiro. Chegou o mês de junho, julho, agosto e parte de setembro, você tem que ter ali um dinheiro reservado para você pagar o ATL para o teu filho, o lugar para o teu filho ficar, porque esse período ele vai estar de férias. E lembrando que público não é de graça. Agora, aí você começa a entender por que todo mundo tira férias nessa época. Os pais tiram férias nessa época. Sim. Né? No Brasil, que a gente tem, certamente, as pessoas acabam espaçando um pouco as férias, né? No fundo, você também tem umas férias... No Brasil, você tem as férias mais ou menos equilibradas. Você tem um mês em julho, 2 meses no começo do ano, no verão, né? Mas muita gente opta por tirar férias ao longo do ano, né? Aqui não, até porque você não vai ter como... ficar com o seu filho numa ATL, numa colônia de férias durante 3 meses e você trabalhando, quer dizer, você já vai aproveitar pelo menos um mês desses você vai sair e vai viajar com eles. Sim. Né? É pelo menos uma despesa a menos em termos de atividades extras. E aqui como tem o inverno, né, Guia? Como tem o inverno, as pessoas tiram... Isso, né? Você tem uma concentração ali de férias. Os pais tirarem férias assim, sei lá, em março, por exemplo, e viajar... Tirar um mês de férias ele tira as férias e vai fazer o que com o filho? Pois é, exatamente. Então aqui você tem essa coisa conjugada, sabe? O que é muito interessante. Sim. Certo? Não se desesperem, mães. Fiquem tranquilas. Tem atividade de sobra. Isso aí, mas não tem a menor dúvida. E como isso acontece em todo o país, é uma regra que vale para todos. Como no Brasil, a gente tem o nosso período de férias, um dia mais, outro dia menos. Todo o país se prepara para promover uma série de atividades para as crianças. E assim, são atividades que são patrocinadas, né, por diferentes entidades. Por exemplo, você tem assim, escolinha de surf, escolinha de futebol, as próprias escolas mesmo. As escolas também têm suas atividades. Uma escola de artes também promove, ou seja, até uma forma de repente, empresas que têm a sua receita ao longo do ano gerada por um outro tipo de negócio, de repente, nessa época, eles também ganham, né, o dinheiro. Aí você vê assim, órgãos como museus, né? Oceanário, por exemplo. O Oceanário tem ATL, lembra que as crianças fizeram? Vários museus públicos também têm atividades para esse período de férias com as crianças. Então, assim, você tem assim, uma imensa oferta de atividades de todos os custos. Né? Para todos os bolsos, para todos os bolsos, gostos, sim. Não é? E skill que a criança tem, queira desenvolver. A Valentina já fez arte lá em Lisboa, você lembra? Já fez equitação, teve um ano que eles fizeram escolinha de vela. Fizeram vela, equitação, pintura, surf, futebol, que mais? Basquete. Bom, gente, tudo que vocês imaginarem eles já fizeram. Pra gente é a mão de Deus no coração, né? Porque 3 meses com criança em casa realmente é uma coisa que está completamente fora dos planos. A gente está aqui hoje
trabalhando, nós estamos em julho. É verdade. Né? Eles estavam lá numa colônia de colônia férias, de chegaram férias. agora há pouco. É isso, mas... senão a gente enlouquece. É. Então, acalma o coração, só pensa. Uma coisa que é muito clara e a gente bate muito nessa tecla, não só com os nossos seguidores, com os nossos alunos da Jornada Portugal, planejamento. Saiba que nesses meses você vai ter que ter um pouquinho a mais no seu planejamento, uma despesa um pouco maior com seus filhos. Tá bem? Queridos, um beijo grande para vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. E ó, deixa aqui o seu like, segue a gente no Instagram e segue a gente aqui no canal, fala. Como é que é mesmo? Né? Segue a gente aqui no Segue canal. a gente aqui no canal. É isso aí, queridos. Vou mudar para Portugal. Aí, rimou! Rimou, hein? Um beijo grande, Beijo. queridos. Fiquem com Deus. Tchau.